Passamos agora ao item 3 da pauta, que são os processos em julgamento para relatar. São processos do Pleno, o item 3.1, e eu informo que há presença de advogado em ambiente virtual para sustentação oral no processo constante do subitem 3.1.2, letra D, que é o processo MPRJ 2022-01084199, de relatoria do conselheiro Luiz Fabião Guasque. Eu peço permissão a todos para inverter a ordem da pauta para chamar a julgamento este item. Estando todos de acordo, eu chamo o processo, já anunciei, ele é de relatoria do conselheiro Luiz Fabião Guasque. O processo é o 2022-01084199. Ele é oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da capital. Figura como partes a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, advogada Verônica Beck, OAB 113.440, Associação de Moradores e Amigos da Gávea, AMA-Gávea, advogado Alexandre Magalhães, OAB-RJ 1334, e Bosque Bar Botequim e Restaurante Limitada, advogado Ariel Diogo Bandeira de Melo, OAB-RJ 155846. Eu passo a palavra ao relator para relatório apenas sem voto. Doutor Luiz Fabião. Bueno. Meu cordial boa tarde a todos, ao meu ilustre presidente, a minha querida corregedora, muito tempo desaparecida lá pelo Amapá, mas apareceu aqui para nosso júbilo, aos queridos conselheiros e conselheiras, o meu cordial boa tarde. Esse processo, presidente, eu tive uma reunião essa semana com a advogada da Associação de Laranjeiras. E o que nós verificamos foi o seguinte: no Jockey Club brasileiro, eles locaram vários espaços para a exploração de atividades comerciais, com música, com isso e aquilo. Isso causou uma repercussão ruim no entorno dessas lojas, porque começou a fazer muito barulho. Em virtude disso, foi acionado o Ministério Público, foi acionado a Prefeitura, foi acionado o GAT, né? E todos esses órgãos atuaram em conjunto e foram tomadas as medidas necessárias a abafar o som, fazer o tratamento acústico em todos esses estabelecimentos, de modo que não vazasse mais o barulho para o entorno, para a vizinhança. Feito isso, eu recebi o processo, vi que estava tudo feito, me manifestei pelo arquivamento, porque nesse momento já não tínhamos mais nada a fazer. Só que a doutora, na reunião, me colocou um fato novo, que não está provado nos autos, até porque é novo, que um determinado estabelecimento, e ela vai na sustentação esclarecer melhor, o que ele fez? Ele começou a tocar do lado de fora, de costas para o estabelecimento. Então, eu, que não entendo nada de som, mas a impressão que eu tive é que ele transformou o tratamento acústico numa concha acústica. E aí voltou todo o problema do som alto que causa transtorno na vizinhança. Então, é essa questão que está sendo colocada aqui, e o que a doutora vai trazer certamente vai nos dar uma dimensão melhor da atualidade do problema. Mas são esses os fatos e é esse o relatório. Passo a palavra à presidente. Obrigado, conselheiro Luiz Fabião. Eu passo agora a palavra, então, à advogada doutora Verônica Beck, OAB-RJ 113.440, para sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde, excelências. Apenas uma correção.
É a Associação de Moradores do Jardim Botânico, não de Laranjeiras. Ah, desculpe. Eu estava com Laranjeira na cabeça. Eu sei que é Jardim Botânico. É um problema em todos os bairros, isso é uma grande verdade. Não, sem problemas. Apenas, inicialmente, Excelências, gostaria apenas de destacar uma diferença entre a perturbação do sossego e a poluição sonora. A perturbação do sossego é uma contravenção penal prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3688 de 41, que é diferente da poluição sonora, que já é considerada como crime ambiental, definida pelo artigo 54 da Lei 9605 de 98. Por que eu acho relevante esclarecer essa diferença? Porque a poluição sonora, ela necessariamente precisa atingir os máximos decibéis previstos na legislação. A perturbação do sossego, não. Por quê? Porque a perturbação do sossego, como não é a mesma coisa que poluição sonora, a perturbação do sossego é aquele tuque-tuque-tuque-tuque que acontece todo final de semana, todo de quinta a domingo, ou todo dia, dependendo do bairro, como a gente vê às vezes em Santa Teresa, na Lapa, que não necessariamente alcança o máximo de decibel, mas que retira do morador o direito ao sossego, que é um direito também protegido na nossa legislação. Então, acho importante fazer essa diferenciação, porque não estamos falando só de poluição sonora nesse processo, mas também de perturbação do sossego, que também é protegido na nossa legislação. O Jockey Club, como o doutor Luiz Fabião bem explicou, é uma área enorme que possui vários locatários. Cada locatário tem seu estabelecimento comercial, restaurante, casa de festas. Inicialmente, foi um processo único contra o jockey e os locatários, junto à 4ª Promotoria do Meio Ambiente, que estava sob a tutela da doutora Gabriela. Alguns estabelecimentos comerciais conseguiram se consertar, fazer tratamento acústico adequado, e a doutora Gabriela achou por bem tirar o jockey, pessoa jurídica, desse processo e ajuizar uma ação civil pública contra o jockey especificamente. E continuou o inquérito em relação aos outros estabelecimentos comerciais de forma individual. E o Bosque Bar foi um dos que, se não o único, que, como o doutor Luiz Fabião destacou, fez um tratamento acústico que, na verdade, transformou o palco, conforme as fotos apresentadas no recurso e nos autos do processo anteriormente, o palco do Bosque Bar está voltado para uma parte aberta, que é chamada Peão do Prado, no Jockey. E o que acontece? Nesse palco, conforme também mostrado no recurso e em outras petições, há shows de música ao vivo, de música eletrônica, e o tratamento acústico, obviamente, e provavelmente protegeu a parte de trás do palco, transformando, como o doutor Luiz Fabião destacou já, provavelmente uma concha acústica, quando a frente do palco é voltada para a área aberta, que é o Peão do Prado. Então, é importante destacar novamente que não é só uma poluição sonora, é também a perturbação do sossego. Vários moradores, tanto da Gávea quanto do Jardim Botânico, já tiveram um gasto oneroso de fazer tratamento acústico das suas próprias residências, e tratamentos esses que são caros e que não são acessíveis para todo mundo. Só o tratamento acústico de um imóvel, acho que custa em faixa de R$15 mil. Então, assim, é inconcebível a gente priorizar estabelecimentos como esses em detrimento ao direito do sossego dos moradores. O doutor Luiz Fabião chegou a comentar que era necessário a gente produzir mais provas para acrescentar ao processo, para que, então, haja um entendimento melhor do Ministério Público sobre se deveria ou não continuar o inquérito, ou então até dar um outro desfecho ao inquérito. Mas é importante salientar esses pontos. Já estamos também buscando essas novas provas,
caso Vossas Excelências também entendam que não há motivos no momento para dar continuidade a esse inquérito, mas já restou esclarecido pelo GAT que o tratamento acústico foi feito na parte fechada do Bosque Bar. Há fotos mostrando os shows em ambientes abertos, voltados justamente para o peão do Prado. E o próprio GAT chegou a informar que, teoricamente, parecia que ia satisfazer a questão da poluição sonora. Não me lembro dele ter se manifestado sobre a perturbação do sossego em si. Mas é importante destacar também que o GAT se manifestou no sentido de que, teoricamente, funcionaria se o limite da pressão sonora fosse respeitado, o que, obviamente, só vai poder ser observado na prática, além do fato do tratamento acústico poder realmente ter transformado o ambiente numa concha acústica, e aí canalizando o som para a área do Peão do Prado, indo em direção às residências do Jardim Botânico. Por isso, Excelências, peço atenção a esse inquérito civil e confio que vocês decidirão da melhor maneira possível. Muito obrigada. Obrigado, doutora Verônica. Eu devolvo a palavra ao relator agora para o seu voto. Cumprimentando a doutora Verônica pela excelente sustentação. A gente já tinha se conhecido junto com a presidente da Associação do Jardim Botânico. E aqui a questão é a seguinte, na minha maneira de ver, essa nova atividade, ela criou um fato novo, que a doutora Verônica juntou, inclusive, a comprovação desse fato no recurso. Agora, a questão eu não tenho como analisar esse fato novo antes do promotor de justiça, porque senão eu estaria suprimindo a instância. Então, eu até coloco em plenário essa questão para ver qual é a melhor solução. Se esse fato novo pode redundar aqui em não arquivamento do inquérito, ou se esse fato novo não pode ser considerado aqui, tem que ser remetido lá para o promotor de primeira instância. Na sistemática da processualística normal, que é a regra geral que rege o processo administrativo, eu estaria suprimindo uma instância se não submetesse esse fato novo ao promotor de justiça. Por isso que eu mantive meu voto. Tá? Mas estou aberto aí às sugestões dos colegas em relação a qual a melhor saída para dar mais efetividade a esse direito do cidadão que bate na nossa porta numa situação aflitiva. Eu já tive uma situação semelhante a essa aqui até comentei com a doutora que a minha situação era pior do que a dela, porque aqui, no meu caso, era milícia, e a gente entrava com uma ação, eles fechavam o estabelecimento num dia, abriam mais na frente com uma outra CNPJ, outro alvará, que eles tinham um esquema lá para conceder alvará na prefeitura. Então, a nossa situação, pelo menos as pessoas envolvidas estão de boa fé, não é? Então, me parece que nós estamos nesse caminho de procurar resolver a situação da melhor maneira possível. Mas eu coloco a questão em julgamento se devemos arquivar, porque até o momento os fatos que foram comprovados foram todas tomadas as providências, ou se esse fato novo pode ser analisado aqui em cima de forma a não arquivar e remeter para o promotor de justiça. É essa questão que eu coloco a plenário, espero ouvir os colegas. Muito obrigado. Fabião, Márcio. Presidente, posso falar? Pois não, conselheiro Márcio. Eu só não entendi. O voto pelo retorno ao primeiro grau? Eu não entendi. Me parece que a situação seria de bom vitre isso, retornar ao primeiro grau, o promotor, diante dos fatos novos, porque o laudo aí vai ser essencial para a gente saber se esse Bosque Bar está ou não, continua ou não perturbando, ou se atendeu aí aos requisitos legais, e essa informação nova depende da análise pela Promotoria de Justiça, né? Esse é o voto de Sua Excelência, doutor Lúcio Fabião. Pelo retorno dos autos? Fabião está sem som.
que eu acho, Márcio. Para a manifestação. O que eu tenho provado até agora é que foram tomadas todas as providências e isso foi tecnicamente atestado, não só pelo município, pelo GAT, pelo Ministério Público, entendeu? Agora, existe esse fato novo, que é um planejamento da atividade. Desculpe ter falado sem pedir a palavra. Esqueci. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Antônio José. Não, pelo que eu entendi, todas as providências necessárias para fazer cessar a poluição sonora foram adotadas pelos estabelecimentos comerciais que alugam aqueles espaços pertencentes ao Jockey Club, e especificamente em relação a um deles, não obstante feito o tratamento acústico, parece que há notícia, é uma notícia, não veio acompanhada, pelo menos ao que eu saiba, de um elemento de prova que possa confirmá-la, mas uma notícia trazida, talvez verbalmente, não sei se isso foi documentado, foi feito registro de ocorrência na delegacia, ali a 15ª, mas o que me parece é que essa questão trazida aqui, fora do contexto, porque o inquérito tem um objetivo, né? Um objeto já, a meu ver, exaurido. Esse seria um fato novo que teria que ser objeto de uma comunicação formal ao promotor natural, né? Sem embargo aqui do arquivamento. Agora, o que está me chamando a atenção é que é uma ilação, e seria pontual. E a doutora Verônica, a quem eu cumprimento pela sustentação, ela iniciou fazendo distinção entre crime e contravenção. E essa distinção nós conhecemos. Agora, eu indago, algum registro de ocorrência na delegacia acerca do crime e da contravenção, esse episódio pontual de um show eventual ter sido, o cantor se virou do lado oposto ao palco, enfim. Eu não vejo aqui como nós possamos deixar de homologar o arquivamento, né, sem embargo de depois, se for o caso, a doutora, a associação, ela formaliza perante o promotor o surgimento de provas novas autorizadas ao arquivamento, formaliza e traz alguma prova que demonstre isso, pelo menos um registro de ocorrência, porque senão fica uma assertiva verbal e a nossa atribuição aqui, inclusive, é subsidiária, isso aí é matéria da prefeitura. Né? A prefeitura que tem que cuidar disso ordinariamente. Né? E depois, se for o caso, se houver omissão, aí o Ministério Público adota providências. Eu ouvi também da doutora que já foi ajuizada uma ação civil pública em face do Jockey Club, que, a meu ver, já deveria, inclusive, contemplar todas essas questões. Que aqui são questões... Pois é, mas aqui... Eu penso que, pelo que eu compreendi, a ação envolve o problema macro. Nós estamos tratando aqui de questões pontuais, digamos, do varejo. E surgiu aqui notícia de que, num determinado show, o tratamento acústico não teria funcionado. Isso aí, não há registro de ocorrência. Enfim, eu votaria e votarei pela homologação do arquivamento, sem prejuízo, evidentemente, da associação interessada, encaminhar essa notícia de prova nova com o mínimo de respaldo para que o promotor, se for o caso, desarquive e dê prosseguimento à investigação. Agora, não vejo como converter o julgamento de diligência diante de uma notícia verbal de que de um determinado show o sistema acústico não funcionou. O Ministério Público não pode trabalhar assim com essas questiúnculas. É uma questão menor, é uma questão episódica. Tem que saber se, no geral, a acústica funciona, e segundo o GAP, né? o GAT, segundo o GAT, funciona. Então, eu particularmente vou votar pelo arquivamento. Eu prefiro votar pelo arquivamento e deixar a critério da associação formalizar essa notícia diante do promotor natural. Posso ler o voto, presidente? Pois não, doutor Luiz Fabião. Então, eu vou ler o voto. Já que nós estamos convergindo, inclusive com a doutora Verônica, controle cidadão pela Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico e Associação de Moradores e Amigos da Gávea. Apurar os eventos realizados no estabelecimento Bosque Bar, Botequim e Restaurante Limitada, locatário do Jockey Club. Poluição sonora e perturbação do sossego dos moradores do entorno. Ausência de isolamento, tratamento acústico eficaz.
inexistência do fato. Relatório do GAT atestando que as obras realizadas pelo bar, que instalou material acústico, mitigaram a emissão de som e é suficiente para o abatimento dos ruídos do estabelecimento em níveis dentro dos limites da legislação. Necessidade de que a potência sonora seja limitada na fonte aos níveis sugeridos no projeto. Interposição de recursos de forma tempestiva com a mesma causa de pedir. Manutenção do arquivamento. Documentos demonstram a ativa atuação do poder público municipal. Ausência de omissão ou ineficiência do poder público. Poder de polícia exercido, ausência de interesse público na atuação do parquê, associações que possuem legitimidade para representar em juízo os interesses privados dos seus associados, desprovimento dos recursos, homologação da promoção de arquivamento. É assim como eu voto, presidente, fazendo as ressalvas de que a instância natural é o promotor que pediu o arquivamento, porque é lá que vão se desenvolver esses novos fatos e esses desdobramentos. Perfeito? É assim, é o voto, presidente. Eu acompanho, perfeito. E os demais como votam? Acompanho. Também acompanho e proclamo que o colegiado unanimidade conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento da representação, conforme voto do conselheiro relator. Eu restabeleço agora a ordem dos trabalhos, anunciando o subitem 3.1.1, que é um pedido Obrigada, de... excelências. Boa tarde. Pois não, doutora. Parabéns. Pois não, doutora Verônica. Parabéns. Parabéns por sua sustentação. Obrigada. Eu restabeleço, então,